Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um domingo de bênçãos, mais um domingo na presença do Senhor. E com alegria no nosso coração podemos exaltar, adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Estou muito empolgado com a aula de hoje. Estaremos falando, dando início a uma sequência nova, da nova revista, a terceira. Estamos estudando a Bíblia toda em um ano. E hoje chegamos ao Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Uma sequência de 4 evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos, que contam a história do nascimento, vida, obra e também a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. O texto que eu queria ler para os irmãos essa manhã não está em Mateus, está em Apocalipse 4, que diz assim: depois dessas coisas, versículo 1, olhei e eis que estava a porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, mostrarei coisas que depois dessas devem acontecer. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono, e um assentado sobre o trono. Os que estavam sentados eram na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono, é semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. E tinham sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes diante do trono. Ardiam as 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia no trono um mar de vidro como um cristal, no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro ou novilho, e tinha o terceiro animal o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, e os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. O que era, o que é e o que há de vir. Capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos estes harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, nós estamos vendo aqui no Apocalipse, o último livro da Bíblia, falando sobre o Cordeiro que está sentado no trono e cercado de 24 anciãos, adorando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Eu vou explicar daqui a pouco por que eu estou lendo esse trecho de Apocalipse, dos 4 animais, da visão de João no Apocalipse. E aí o louvor que a gente... São vários louvores falando do Cordeiro, mas esse muito antigo, Davi Silva e Mike Shea gravaram. Eu tinha esse CDzinho lá em casa muitos anos atrás, Em muitos congressos na Lagoinha que a gente pôde estar lá, estavam ministrando. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a força, a honra, a glória, todo o poder. Oh, digno é o Cordeiro de receber a força, a honra, a glória, todo o poder. Anjos e querubins estão diante dele, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono,
uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Exaltado seja o nome da santidade eterna do Deus vivo e poderoso que reina sobre todas as coisas. Assim como os 24 anciãos, mais uma vez eu me prostro diante de Ti na Tua casa, Senhor. Me ajoelho diante de Ti, eu me humilho diante de Ti e declaro: Tu és santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Tua glória. Obrigado por mais uma manhã de domingo, mais uma oportunidade juntos estarmos na Tua presença. Mesmo que seja online, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada pessoa que está assistindo agora esse culto, Teu Espírito visite agora. Eu coloco cada pedido de oração, cada súplica, cada necessidade de cada um dos queridos que estão agora entregando seus pedidos, colocando seus pedidos. O Senhor sabe, o Senhor conhece, mesmo que a gente não tenha anotado ou que a gente não tenha em mãos, mas o Senhor sabe. Eu intercedo agora por cada nome, intercedo agora por cada situação, pelos que estão enfermos, pelos que estão nos hospitais, pelos que estão se recuperando da Covid, pelos que estão na UTI. Deus, entra com Teu poder, entra com Teu milagre. Oh Deus de maravilhas, nós cremos no Teu poder, nós confiamos em Ti, clamamos ao Senhor e pedimos: acaba essa praga, Senhor, cessa essa pandemia, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que essa vacina chegue logo a cada pessoa que precisa e que a gente possa poder ver o Teu milagre através dos médicos, dos cientistas que têm trabalhado para isso. O Senhor deu sabedoria aos homens para isso. Mas nós cremos no Seu poder que está acima de todas as coisas. Por isso confiamos em Ti e pedimos a Tua iluminação agora, ao Teu Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Ao estudarmos a Tua palavra, ao meditarmos a Tua palavra, possamos compreender, entender e sermos alimentados por ela nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, completando a minha explicação do texto que eu acabei de ler, em Apocalipse, que fala, capítulo 4, versículo 7. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro um animal, um rosto como de um homem, e o quarto animal semelhante a uma águia voando. Entre várias interpretações, quando a gente vai fazer o estudo dos significados bíblicos, primeira coisa nós entendemos, querido, que nada, presta atenção nisso, nada que está na Bíblia por acaso. João quis colocar esses 4 animais porque ele não pensou em 3, porque ele não pensou em 5, porque ele não pensou em 10. Não. Primeiro, que a Bíblia é inspirada por Deus. Deus usou homens, cerca de 40 homens, 2 mulheres, para escreverem, traduzirem para nós, e chegou até nós, mas toda ela é inspirada por Deus. E toda ela há uma convergência nela. Não há discordância. Por isso que eu expliquei
na aula passada, quando eu falei do período interbíblico, que também nesse período de 400 anos, muitos outros escritos foram chamados de sagrados ou inspirados, mas havia divergências, havia doutrinas, havia questões nesses outros escritos que iam contra o que o restante da Bíblia, o que os 66 livros que nós temos na nossa Bíblia ensinam. Então, Deus não é Deus de confusão. Deus não escreveu uma coisa num livro e no outro livro desmentir aquela coisa, ou falar diferente, ou explicar diferente. Não, claro que Deus não faria isso. Então, Deus que escreveu a Bíblia, Deus que é o autor da palavra, Ele nos ensina e nos deixou a palavra para que nós possamos entender essa total concordância, essa total, vamos dizer, a melhor palavra é sintonia, né? Essa total singularidade, unidade. Poderia falar mais outras tantas palavras aqui, mas acho que você já entendeu. Então, quando nós lemos aqui em Apocalipse 4, 7, que João teve a visão de 4 animais, um dos sentidos de interpretação é os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos que falam do Messias. Os 4 evangelhos que são específicos para anunciar a vida, a obra e ministério de Jesus. O primeiro evangelho que vamos estudar hoje, Mateus. A figura é de um leão. E quando eu falo da figura de um leão, eu estou falando de um rei. O leão é o rei da floresta, um animal que impõe respeito. Provérbios 31, vai dizer que o leão é o mais forte de todos os animais, que não vira as costas para ninguém. Jesus, no capítulo 5, é apontado como, versículo 5, Apocalipse 5, 5, e disse-me os anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o seu livro e desatar os seus 7 selos. Olha que coisa tremenda, né? Eu li Provérbios 30. O leão mais forte de todos os animais, que não foge de ninguém. Provérbios 30. Texto que eu li aqui sobre a figura do leão. Em Mateus, nós vamos entrar agora aqui, vou falar só em Mateus aqui. Jesus é apresentado como o rei para os judeus, o rei dos judeus, o rei que vem estabelecer o seu reino. Mateus fala do evangelho do reino. Mateus aponta para o reino de Deus na terra. O segundo animal, o novilho ou bezerro, fala do servo. Marcos, evangelho de Marcos. Jesus veio para servir e dar a sua vida. A figura do Filho do Homem, Jesus veio em Lucas para trazer cura. É o evangelho que mais fala de cura. Não é à toa que Lucas era médico. Então, Deus usou a particularidade de Lucas, que era médico, para citar o maior número de curas e milagres de Jesus. E o último dos 4 evangelhos, a figura é uma águia. Por que águia? Porque João foi aquele que deitava no peito de Jesus. Jesus tinha 12 que andavam com ele. Mas na hora que ele entrou na casa daquela menina morta, entrou Pedro, Tiago e João. Em outros milagres também, em momentos reservados, era Pedro, Tiago e João. Mas desses 3 tinha um mais íntimo ainda, que diz a palavra que era João que deitava sobre o seu peito. Não foi à toa que foi João que escreveu o fechamento da Escritura, com exilado na ilha de Patmos, já velhinho no final da sua vida, João recebeu a revelação do Apocalipse, de uma intimidade. A águia é aquela que voa nas alturas. Nenhuma ave consegue alcançar as alturas da águia. O seu ninho está nas alturas.
A águia então fala dessa intimidade de João. E João escreve coisas que nenhum outro evangelho nós encontramos, né? Como eu expliquei aqui na ceia, domingo retrasado, né? Jesus se despedindo dos seus discípulos, Jesus naquele momento íntimo com eles ali, João 13, João 14, João 15, João 16, eu quero que vocês sejam um como eu e o Pai somos um, vocês precisam viver em unidade. O evangelho que alguém chega na igreja, novo convertido, pastor, eu quero ler, o primeiro livro que eu recomendo é João, leia João, né? João começa falando da criação, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele temos, né, a figura do Deus que se manifestou entre nós, tabernaculou entre nós. Vamos chegar lá em João, estou me empolgando aqui, mas vamos voltar para Mateus, que é o nosso livro de hoje, né? Lá em Gênesis 22, vamos para a nossa revista. Perguntou Isaque a Abraão, no caminho para o Monte Moriá, onde seria oferecido o sacrifício? Está aqui o fogo, pai, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 7. Todo o Antigo Testamento podemos dizer e reafirmar a pergunta de Isaque: onde está o cordeiro? Seus livros e autores contemplam o cumprimento da promessa de Deus que viria um nascido de mulher para esmagar a cabeça da serpente. O Novo Testamento, o Evangelho de João, dá a resposta à pergunta de Isaque, por intermédio de João Batista, que ao ver Jesus que vinha para estar com ele ali no Jordão, para ser batizado, e Jesus se apresenta e fala: João, eu preciso que você me batize. João: não, o Senhor que tem que me batizar. Não, João, faça agora. João Batista, no capítulo 1, versículo 29, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Respondendo à pergunta de Isaque de Gênesis 22, 7. Cadê o Cordeiro? E o mais lindo de tudo, irmão, nessa história é que na mesma cadeia de montanhas, de onde foi o sacrifício que Abraão teve que subir com Isaque, que Deus na hora H, depois de provar a sua fé, apresenta o cordeiro, e Isaque é substituído no sacrifício pelo cordeiro que Deus trouxe, lá na cruz do Calvário, na mesma região montanhosa do Moriá, Jesus é pendurado na cruz. E naquele Moriá do Novo Testamento, eu e você somos substituídos na cruz pelo Redentor, pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, santo e imaculado, ele morreu no nosso lugar. Então, o Novo Testamento, em síntese, apresenta o cumprimento da promessa e profecia sobre aquele que viria para destruir as obras do reino das trevas. De forma magnífica, o Novo Testamento encerra essa trilogia afirmando: digno é o Cordeiro. Acabei de ler aqui, Apocalipse 5, versículo 12. Poderíamos construir todo o sistema teológico baseado nessa trilogia do Cordeiro. Isso significa que Deus leva a sério suas promessas. Perguntinha para a prova boa, né? Qual é a trilogia do Cordeiro que nós estudamos no começo de Mateus? A pergunta de Isaque em Gênesis 22, onde está o Cordeiro? João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João no Apocalipse 5, digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, como acabamos de cantar aqui, e todo o poder. Trilogia do Cordeiro. À luz do fato que praticamente todas as suas promessas foram cumpridas ao longo da história, podemos afirmar que as que ainda não foram, terão seu cumprimento no tempo próprio de Deus. O que significa o Novo Testamento? Novo Testamento significa nova aliança. Lucas 22, 20. A palavra aliança tem o significado de um acordo feito por um indivíduo ou grupo com outros indivíduos ou grupos que a segunda parte poderia aceitar ou recusar o acordo, mas não modificá-lo. O Antigo Testamento registra primariamente o trato de Deus com Israel, baseado na aliança outorgada por meio de Moisés no Monte Sinai. Já o Novo Testamento descreve um novo acordo entre Deus e os homens, mediado por Cristo com base na nova aliança. Então, primeira aliança, Deus com Moisés no Monte Sinai, estabelece ali, né, quando dá os mandamentos para o povo de Israel. Tanto que os fariseus, os doutores da lei da época de Jesus, que debatiam com Jesus sobre as coisas de Deus, eles eram guardadores da lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, né? E eles questionam Jesus sobre isso, né? E o debate teológico acontece nesse nível. Então, sobre
esses outros textos que eu estou falando com você aqui, depois você lê em casa Êxodo 24, Lucas 22, falando da nova aliança. A antiga aliança revela a santidade de Deus em ser justo, né? na nossa vida íntegra com Deus. O Novo Testamento, portanto, consiste nos escritos que contêm essa nova aliança que Deus estabelece com o homem. A mensagem do Novo Testamento está centralizada em 2 pontos principais. Primeiro, na pessoa de Cristo que se entregou para a remissão dos pecados, Mateus 26, 28. E segundo, no povo, a igreja que recebeu a sua salvação. Assim, o tema central do Novo Testamento é a salvação. Os evangelhos apresentam o Salvador. O livro de Atos descreve a disseminação das boas novas sobre a salvação por grande parte do mundo mediterrâneo do primeiro século da era cristã. As epístolas fornecem detalhes das bênçãos resultantes dessa salvação e o Apocalipse antevê a culminação da salvação. Na plenitude dos tempos, o significado da expressão plenitude dos tempos, que Paulo utilizou em Gálatas 4, a palavra grega é plenoma, que tem o sentido de algo completo em si mesmo, pode ser apresentado por um copo cheio, este acima de sua borda. Isso é possível devido ao mecanismo da tensão superficial dos líquidos, de forma que você pode passar uma lâmina de vidro sobre o copo, retirando o excesso do líquido. Quando não fica nenhum espaço para o ar, o copo, ao virar o copo de cabeça para baixo, o vidro e o líquido não caem. Isso é plerona. É o significado da expressão de Paulo, significa que Jesus nasceu num tempo assim. Ou seja, na economia divina, todas as coisas estavam prontas para o nascimento do Messias de Deus, como de fato aconteceu. O relógio divino, que é diferente do nosso, não para. Deus continua no controle da história, e seu plano é e será sempre realizado no tempo próprio, estabelecido por sua soberania divina. Vamos analisar então os cenários denunciadores dessa plenitude dos tempos, ok? Não podia haver outro momento na história propício para que Jesus viesse ao mundo. Primeiro aspecto que nós vemos aqui na revista é o ambiente político. O Império Romano chegou a dominar todo o mundo civilizado do tempo do Novo Testamento. No primeiro século, o Império estava dividido em 8 províncias imperiais, geralmente formadas por territórios onde predominava maior instabilidade política, estavam sob o controle direto do imperador, que nomeava procuradores para responder diretamente a ele. As províncias senatoriais, formadas por territórios já pacificados e consolidados, eram governadas por procônsules, que respondiam diretamente ao Senado. A Palestina era considerada uma região turbulenta, principalmente o eixo central da Judéia. Por esse motivo, esteve sob domínio de procuradores durante quase todo o período abrangido pelos fatos narrados no Novo Testamento. Nosso interesse está centralizado na Palestina em virtude de ali ter sido o berço geográfico do cristianismo. O domínio romano teve o seu início em 63 a.C., quando João, Orcã II e seu irmão Aristóbulo, 2 macabeus, conflitaram entre si. Antipas, um idumeu, era descendente de Esaú, valeu-se da situação para preparar o terreno para o domínio romano. Herodes o Grande, assumiu na condição de rei de judeus. Ele morreu por volta de 4 anos antes de Cristo, ficando no poder com seus filhos. A administração de Herodes o Grande foi considerada de progresso, mas o seu governo foi marcado por intrigas e caos domésticos. Arquelau, um dos filhos de Herodes, teve o seu governo marcado pelo fracasso, dominado por muita confusão e sangue derramado. Foi denominado governador da Judéia, Samaria e Idumeia, até 6 depois de Cristo, sendo banido pelo imperador da região da Gália. Seu irmão Herodes Antipas ficou no poder de 4 a.C. até 39 depois de Cristo. Recebeu o título de tetrarca da Galiléia, sendo lembrado na história como aquele que mandou decapitar João Batista. A história nos lembra disso, o texto da Bíblia fala sobre o pedido da esposa de Herodes que trouxesse a cabeça de João Batista, porque João Batista denunciou o pecado no reino, e ela ficou incomodada com isso e mandou executar João Batista no governo de Herodes. A acusação que ele estava casado ilegalmente com a mulher do seu irmão Filipe. Herodes participou do julgamento de Jesus, Lucas 23,
Filipe exerceu um governo manso, justo e pacífico na região da Túnis, Betânia e Tracópolis. Então, a situação dos judeus, né, nós vamos perceber aqui que só lá no ano 135 marca o fim das revoltas dos judeus, quando os romanos, para significar o completo aniquilamento da nação judaica, deram o território o nome de Palestina, terra dos filisteus. No período abrangido na história do Novo Testamento, 11 imperadores estiveram à frente do Império Romano. Por ocasião do nascimento e infância de Jesus, o imperador foi Augusto. Na época do ministério de Jesus, o imperador era Tibério. O período da expansão dos missionários cristãos aconteceu durante o governo de Cláudio. Foi sob Nero que aconteceram as mortes de Paulo e Pedro. No governo de Vespasiano, Jerusalém foi destruída, 69 a 79 depois de Cristo. Já as grandes perseguições mencionadas em Apocalipse aconteceram no reinado de Domiciliano, de 81 a 96 depois de Cristo. Uma outra questão importante, política, sobre a chegada de Jesus é que os judeus estavam sendo dominados pelos romanos e havia uma expectativa do Messias ser um líder guerreiro para lutar contra o Império Romano. Por isso que quando Jesus chega pregando a paz, o amor, com humildade, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, inicialmente aqueles judeus oprimidos por Roma rejeitaram o Messias. Não queremos esse Messias, queremos um outro Messias guerreiro que venha lutar contra Roma. Só que a vitória de Jesus era o seu reino do amor, o seu reino do perdão, um outro reino que na hora eles não entenderam, por isso que foram judeus que denunciaram Jesus como herege, como agitador político, como aquele que dominava as multidões e era um perigo para Roma, era um perigo para a paz e a tranquilidade do império, e eles, os sacerdotes, apresentam um pedido a Pilatos, e Pilatos joga para Herodes, fica aquele jogo ali dos governantes romanos para a condenação, julgamento, condenação e posterior crucificação e morte de Jesus, para abafar aquele movimento. Tanto que o conselho de Gamaliel vai dizer que se essa obra é de homens, outros antes desse tal de Jesus apareceram aí, líderes políticos, quando eles morreram, essa obra se desfez. Mas se essa obra é de Deus, nós não temos como segurar. Está lá em Atos, registro, e realmente ninguém pode segurar a marcha da igreja. O cenário religioso, do primeiro século, podemos afirmar que as pessoas estavam preparadas e abertas para receber a mensagem do cristianismo. A busca da transcendência como tentativa de encontrar resposta para a angústia e finitude e sentido da vida do ser humano pode ser verificada em diversas opções de cunho religioso do período. Isso inclui tanto o judaísmo, formado pela lei e as interpretações, como as religiões nacionais que formavam um panteão greco-romano, ou seja, a reunião de todos os deuses autorizados pelo Estado, que abrangia desde o animismo até o culto ao imperador. O culto ao imperador surgiu na necessidade de unificar o império e assegurar a lealdade aos súditos. Era uma estratégia para a centralização do poder. A teofanização do sistema político, via culto ao imperador, explica os vários títulos de sentido religioso dados aos imperadores: César, Sóter, Epífanes, Augusto e assim por diante. Mas nem as religiões nacionais, nem as religiões do ministério, nem as do ocultismo, que recorriam a oráculos ou as filosofias, reuniam condições para preencher o vazio existencial das pessoas. Todas as tentativas apontavam e preparavam as pessoas para a necessidade de uma pessoa que viesse satisfazê-las plenamente. Os corações estavam preparados naquele momento da história, preste atenção nisso, diante de várias opções religiosas, de vários cultos, como eu acabei de explicar, e que não completavam o vazio de um homem e uma mulher, só Deus pode preencher. Jesus chega nesse cenário, neste contexto religioso. Por isso que estavam preparados sim para a chegada da vinda de Jesus, o Filho de Deus, Então, o judaísmo constituiu um capítulo à parte, tendo no Antigo Testamento a mesma fundamentação em comum com o cristianismo, e desenvolveu muitas crenças posteriormente o exílio babilônico. A influência persa e babilônica foi muito grande na formação do judaísmo, e que aparece no Novo Testamento, embora apresentasse
um padrão moral elevado, o formalismo e o legalismo abafaram o grito da alma das pessoas que buscavam transcendência e sentido para a vida. Sem dúvida, quando olhamos para esse cenário, fica mais fácil compreender a expressão de Paulo quando diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Vou dar um exemplo aqui em relação a essa questão aqui do judaísmo. A lei dizia que no sábado não poderia se fazer nada. O que Jesus vai fazer? Jesus vai curar pessoas no sábado. E quando ele cura no sábado, os doutores da lei vêm bater nele. Mas rapaz, a lei de Moisés diz que no sábado não poderia curar. E aí Jesus vai falar assim: se o seu animal estiver morrendo no sábado, estiver caído numa vala, você vai largar ele lá? Como que você socorre um animal que está morrendo porque é sábado e eu não vou correr essa pessoa que está precisando de cura e de milagre? Então Jesus vai se anunciar como aquele que veio estabelecer essa nova aliança. E ele é maior que o sábado. Ele é maior do que qualquer outro ritual, maior do que qualquer outro formalismo, legalismo. E nós precisamos entender isso como igreja. E eu digo isso como pastor batista no sentido de que às vezes nós criamos regras, criamos normas que às vezes atropelam e machucam e passam por cima de pessoas. Eu louvo a Deus que como pastor batista, e eu amo a minha denominação, em várias situações onde uma alma, uma vida precisava de socorro, uma situação de necessidade, de calamidade, era preciso, e nós, naquele momento, abrimos mão da regra. Vou dar um exemplo para os irmãos aqui. A nossa localidade, há uns anos atrás, sofreu uma enchente terrível. No templo antigo entrou quase 1 metro de água naquela madrugada. Era domingo, toda a comunidade atordoada, e eu cheguei para o culto da manhã, sabendo que, principalmente algumas famílias tinham socorro, mas uma família da nossa igreja estava precisando de muito socorro. Eu fiz uma oração, falei: irmãos, a nossa maior atitude nessa manhã de domingo não é ficar aqui dentro do templo estudando a Bíblia, é irmos ali na linha agora, colocarmos a mão nas roupas, nos móveis, lavarmos a casa, prestarmos ajuda e socorro àqueles irmãos que estão passando por uma dificuldade muito grande. Partimos para a casa do irmão Ailton e Maria José. A casa deles foi totalmente tomada pela água. E a nossa manhã de EBD foi servindo aos irmãos. Mas pastor, quebrou uma regra, não fez o culto formal aqui dentro do templo. Enfim, não, dentro do templo não fizemos dentro das classes, mas fomos socorrer os nossos irmãos. Isso é o Evangelho. Isso é. E eu nunca mais, os irmãos que estavam naquela manhã nunca mais esqueceu daquela experiência linda e maravilhosa de servir ao próximo, de ajudar aqueles irmãos que na hora de calamidade, na hora precisavam do abraço da igreja, precisavam de mãos e pernas que pudessem ajudar a agarrar móvel, a limpar tudo, a lavar tudo e a fazer a obra e demonstrarmos amor com atitudes. A palavra de Deus nos ensina isso. Jesus veio para quebrar essa formatação da lei, ensinando uma nova aliança de amar a Deus, tanto que ele resume os 10 mandamentos. Quando ele é confrontado em relação aos 10 mandamentos, ele fala: os 10 mandamentos, 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Ele estabelece a nova aliança, e nessa nova aliança nós queremos viver. Terceiro aspecto, ambiente social e econômico. Do ponto de vista das classes sociais, o mundo greco-romano dividia as classes em alta, média, baixa e escravos. O casamento era arranjado mais pela situação social, a riqueza e a linhagem das pessoas.
A família não era muito honrada quando comparada com o valor atribuído pela sociedade judaica. O divórcio era comum e banal. Há registros de que muitas mulheres só sabiam a sua idade pelo número de maridos que haviam tido ao longo de sua existência. A sociedade judaica era dividida em classe alta, média e pobres da terra. As classes altas eram formadas pela corte, pela rica classe civil, religiosa, proprietários, arrendatários, nobreza. A classe média, pequenos comerciantes, artesãos, proprietários do próprio negócio. Os pobres eram a classe formada de escravos, mendigos e escribas. A vida familiar no contexto judaico era mais estável e honrada quando comparada com a sociedade greco-romana. Os judeus se preocupavam com a educação dos filhos. O sistema de estradas que interligava as províncias compunha o império, e o fato de existir uma paz relativa, chamada Pax Romana, contribuíram para facilitar a expansão da mensagem do Evangelho. Sem dúvida, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Importante isso aqui, a questão das estradas que o Império Romano fez naquela época, né? A pavimentação de estradas que interligava várias províncias que compunham o Império Romano, né? E essa tal da Pax Romana, isso foi um cenário para que o Evangelho crescesse, para que o Evangelho pudesse ser espalhado e levado a outros lugares. O ambiente cultural é o último aspecto. Os idiomas falados na Palestina ao tempo do Novo Testamento eram o aramaico e grego. O aramaico, que foi o idioma dos hebreus pós-exílio, modificado pelo contato dos idiomas, era a língua nativa. O grego, koiné, ou comum, era utilizado pelas transcrições comerciais. Poderia ser comparado, respeitar as devidas proporções históricas ao inglês no mundo contemporâneo. O latim era o idioma oficial, utilizado apenas nos documentos oficiais. O hebraico era um idioma desconhecido pela maioria da população. Quando o Antigo Testamento era lido na sinagoga, precisava de um intérprete que traduzisse para o aramaico, a fim de que o povo pudesse entender. Por isso que o hebraico se tornou a língua dos estudiosos do Antigo Testamento. A língua grega, sendo de domínio comum entre todos os povos do Império Romano, facilitou a divulgação do Evangelho no primeiro século. Importantíssimo isso aqui, irmãos. Como pregar algo numa língua que ninguém conhecia? Os irmãos estão me entendendo perfeitamente nessa manhã, porque eu estou falando e explicando em bom português. Ok? E eu estou tentando fazer o máximo possível para os irmãos compreenderem com facilidade. Eu não gosto de usar termos rebuscados nas minhas mensagens de estudos. Quem me ouve, quem é ouvinte assíduo do pastor Marcos, sabe que eu tenho essa preocupação, né? Já tive experiência de frequentar outras igrejas, de ser ovelha de outros pastores. Um deles, eu anotava essas palavras, né? Chegava no final do culto e falei: pastor, o senhor falou 6 palavras aqui que eu nunca ouvi falar. Depois o senhor traduz para mim, para o português. E ele ficou, no começo, assim, meio assustado. Eu louvo a Deus que, depois de mais de um ano, ele começou a trocar aquelas palavras, né? Cada contexto tem um contexto. Eu sei de, por exemplo, uma igreja que tem lá dentro de Brasília, né? Acho que é a central de Brasília, a primeira de Brasília, que só frequentam doutores, pessoas de alto nível intelectual. Então, para você ouvir uma mensagem lá, você tem que realmente levar um dicionário, porque você não vai conseguir entender metade daquelas palavras assim rebuscadas. Eu respeito e entendo que para cada contexto, eu já pude também falar em contextos acadêmicos, já pude falar em formaturas de faculdades, né? Já pude estar em outros locais que eu tive que me esmerar um pouco mais em expressões para que aquele nível intelectual daquelas pessoas pudessem compreender melhor. Como professor dentro de sala de aula, então, você precisa ter esse feeling de poder traduzir. E como professor de história, eu louvo a Deus que meus alunos sempre falavam: professor, outros professores de história também sabiam muito da matéria, mas não conseguiam passar a matéria, não conseguiam traduzir para a língua de um estudante comum o que ele precisava entender. Querido, olha que coisa importante. Jesus chega no momento em que a língua mais difundida do mundo era o grego. Era a língua que unia as rotas comerciais. Então, olha só, até Malaquias, a Bíblia foi escrita em hebraico. Ponto. Maldição terminou Malaquias.
Quando Mateus começa a escrever, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Não é mais hebraico. É nesse aramaico que é uma versão do grego popular, o grego koiné, a língua do povo. Olha que coisa linda. Por isso que Paulo vai dizer que Jesus chega na plenitude dos tempos. Na hora que essa língua está em voga, era como se esse grego koiné hoje fosse o inglês no mundo, a língua universal, né? Qualquer um que vai viajar para qualquer lugar do planeta, ele não precisa saber mandarim, italiano, francês, mas ele precisa o inglês. Se ele é espanhol, ele tem que saber o espanhol e o inglês. Se ele é indiano, ele tem que saber o hindu e o inglês. Se ele é chinês, ele tem que saber o mandarim, que é a língua da China, e o inglês. Se ele é brasileiro, ele tem que saber muito bem o português e também o inglês para se comunicar lá fora. Assim era o contexto cultural do tempo de Jesus, quando a língua daquele século, aquele tempo, né, do domínio comum dos povos do Império Romano, era o grego koiné, e isso facilitou para com que a palavra fosse levada, né? Então, muito importante entendermos isso. Os primeiros discípulos utilizavam o processo de transmissão oral para compartilhar os acontecimentos e ensinos de Jesus. Vamos lembrar que não havia livros com facilidade como nós temos hoje. O Evangelho era transmitido oralmente, né? O Novo Testamento, a transmissão do Novo Testamento era boca a boca, era palavra por palavra, ensino por ensino, em pessoas passando para outras pessoas, ensinando. E isso foi tremendamente importante nesse tempo da história, através do grego koiné, que facilitou, mesmo tendo o latim como a língua oficial do Império Romano para as documentações, mas o dia a dia, o povão, né, era falado no grego koiné. Tanto que quando o Antigo Testamento tinha que ser lido na sinagoga, tinha que ter um intérprete, porque se lido Isaías, a Torá era lida em hebraico. Se não tivesse alguém para traduzir para o grego, ninguém entendia nada. Então é importante esse aspecto. Fechando o nosso estudo, mensagem para hoje: Deus nunca esteve ausente da história humana. Os anos decorridos entre o término descrito no Antigo Testamento e o início do Novo Testamento não foram de silêncio ou ausência de Deus. Foram anos de preparo das circunstâncias para a vinda na plenitude dos tempos do Messias, para que ele pudesse cumprir as promessas. Segunda coisa, Deus não renunciou ao controle da história. Todos os fatos acontecidos obedeceram ao conselho predeterminado de Deus. No tempo certo de Deus, Ele revelará o segredo do seu coração para os seus filhos. Todas as coisas contribuem para o bem. O ser humano, de forma explícita ou implícita, coopera para a realização do plano de Deus na história. Sem ter consciência do fato, o sistema jurídico e de comunicação construído pelo Império Romano contribuiu para facilitar toda a expansão do cristianismo. A história está sendo dirigida pela mão de Deus. Então Deus usou sim o Império Romano, a Pax Romana, usou a língua grega para a difusão do Evangelho, para que no tempo da plenitude dos tempos, Jesus viesse ao mundo para ser o Salvador, trazendo a mensagem de salvação a todos aqueles que nele creem. Amém? Glória a Deus. Próximo capítulo do nosso estudo, domingo que vem, leia o livro de Marcos, é um dos evangelhos menores, dê uma olhada em Marcos, vamos estudar mais a fundo, conhecer o segundo evangelho da nossa sequência do Novo Testamento. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela Tua palavra linda, maravilhosa, pela oportunidade de podermos entender a nova aliança que o Senhor estabeleceu a partir do Novo Testamento com a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele Cordeiro que Isaac perguntou para Abraão: onde está o Cordeiro? Jesus chega na plenitude dos tempos. Jesus chega no cenário político, no cenário econômico, no cenário cultural perfeito, num mundo que estava preparado, precisando de um Messias que vinha trazendo uma mensagem de salvação, de libertação e de transformação de todo aquele que nele crê. Como é bom a gente entender isso, como é bom a gente estudar a Tua palavra e compreender que o Evangelho de Mateus foi escrito para
uma nova realidade, e inaugurando essa nova realidade, nós possamos compreender o que o Senhor, a sua obra salvífica e a importância do Evangelho em nossas vidas hoje. Que nós possamos ser anunciadores das boas novas, que nós possamos falar a língua do povo, que nós possamos anunciar com amor, com graça, entendendo que com o coração de Jesus, aprendendo a sendo discípulo de Jesus, onde as pessoas são mais importantes do que regras, do que normas, e que nós devemos ter humildade, que devemos ter compaixão, como Jesus teve, e aprendendo com Jesus a sermos pessoas mudadas e transformadas pelo Teu poder. Muito obrigado, Pai, nos dê um domingo abençoado, e até às 18 horas, quando estaremos voltando, mais um culto de adoração e celebração à noite, seja mais um tempo precioso de derramar do Teu poder, que cada irmão que vier à Tua casa seja abençoado, os que vão estar online também, sejam abençoados e abençoados por Ti, através de mais um momento de adoração na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Se você não fez sua inscrição ainda, corra, né? Não tem o controle aqui, né? Mande, se inscreva no link, mas eu também coloquei na postagem o zap do irmão Zé Vitor, você pode consultar ele. Alguns irmãos estavam com dificuldade de fazer pelo link, irmão Zé Vitor está com controle agora do número de presença, nós temos um número de cadeiras aqui no templo, né? Então, por favor, se organize, às 18 horas em ponto, o culto começa presencial e o culto começa online. Nós estamos sendo rigorosos no horário, cumprindo o horário certinho. Se organize para estarmos juntos. Não perca, querido, não vai pegar coronavírus na igreja. Você pode pegar coronavírus se você não cuidar da sua saúde em outro lugar. Mas aqui, com toda a nossa preocupação, com toda a nossa precaução, misericórdia. Não deixe de vir ao culto por causa disso, né? Vai ser, como todo domingo, está sendo tremendo. Os testemunhos são maravilhosos do que Deus tem feito no nosso meio. Deus abençoe o seu domingo em nome de Jesus. Amen.